Bom dia a todos. Vamos dar início aqui mais uma aula de compiladores. A gente está finalizando nossa disciplina. Aula passada, a gente finalizou, né, o tópico de geração de código intermediário. Está faltando aí a gente falar de otimização, né? A gente tá em destaque aí os dois pontos onde a gente possui otimização de código, certo? A gente tem a otimização independente de máquina, otimização da representação intermediária, e a otimização dependente de máquina, né? A gente vai citar aí alguns exemplos também nesse aspecto. E aí vai ficar faltando a geração de código, certo? O que é que nós temos aí, né? Nosso calendário, né? A gente está previsto aí mais duas aulas, certo? A aula de hoje e a aula da próxima semana, da terça-feira, com a avaliação, certo? No dia 8. E aí a gente tem aí mais uma semaninha para vocês entregarem o trabalho, né? E a prova final ali no dia 21, 22, não estou com o calendário aqui em mente para saber qual é o dia que bate o dia da prova final. Tá ok? A gente completa a nossa carga horária, certo? Da disciplina, né? As 30 horas, né? Mesmo com alguns contratempos, né? Que a gente teve aí, né? Eu tive alguns problemas de conectividade, né? Teve também a cirurgia do meu filho, certo? Mas a gente consegue cumprir o nosso cronograma, mas infelizmente nessa reta final a gente acaba sendo um pouco mais superficial, porque a disciplina, o conteúdo é realmente muito extenso, né? Antigamente a disciplina de compiladores ela era uma disciplina de 90 horas, e agora é uma disciplina de 30. Então a gente acaba tendo que, em alguns pontos, ser um pouco mais superficial, né? Inclusive no tópico passado, né, a gente detalhou bem a parte de conversão de código para expressões booleanas, dos comandos, mas a gente utilizou uma notação que não é a mais recomendada, certo? Que é a notação, né, é a mesma notação que a gente utiliza para as variáveis tradicionais, né, gerando uma variável temporária com o resultado da operação, né, que nos deu um resultado lógico, né, uma operação booleana relacional, tá certo? No caso, a melhor opção é sempre um controle de fluxo, e aí a gente simplesmente não conseguimos detalhar, fazer um exemplo mais profundo, né, com mais calma, mas a gente simplesmente mostrou que no controle de fluxo a gente troca o resultado, em vez de colocar numa variável, a gente faz desvios, né, ou seja, então a partir do momento que eu sei o resultado de uma expressão, eu digo para onde eu vou, né, por exemplo, aqui, né, se eu sei que A é menor que B, então eu não preciso testar o resto da cadeia, já vou para o final, tá certo? Ou seja, então é dessa forma que é lidado com o desvio de fluxo. Aqui a gente vai ter problemas quando a gente vai implementar, problemas concretos de implementação, certo? O exemplo que a gente colocou de gramática é uma gramática com atributos herdados, né? Ou seja, então não é apropriada para uma análise LR, que é a análise, por exemplo, que a gente está fazendo. E para solucionar esse problema, eu citei a possibilidade do backpatching. Lá no slide anterior, eu até coloquei que não ia me aprofundar, né? Então, realmente é só para a gente ter ideia de como a gente resolve, né? Na realidade, o backpatch ele funciona da seguinte forma: ele guarda, ele faz as instruções sem colocar para onde vai, certo? Beleza? Eu crio os rótulos, eu crio os gotos na realidade, goto em branco. E aí eu crio um repositório com as linhas, por exemplo, aqui a linha 10, que vai dizer, ó, nessa linha 10 eu tenho que preencher o GoTo adequadamente. Aí quando souber, eu vou lá na linha 10 e atualizo aqui, escrevendo o rótulo de para onde vai, certo? Ou seja, então, dessa forma a gente consegue fazer numa única passada, certo? O backpatch. Então, na hora de criar o código, eu não sei para onde é, mas quando eu souber, eu vou e atualizo aquela informação. Eu tenho a instrução criada, falta apenas preencher com o parâmetro dela. Tá certo, pessoal? Aí o esquema de tradução acaba sendo um pouco mais complexo da gente acompanhar, né? Mas a gente deu uma passadinha mostrando rapidamente isso, certo? Ou seja, então, basicamente foi mais uma, um tópico para a gente só se familiarizar, né? Só para conhecer esse assunto, certo?
Então, o que é que a gente tem aqui? Né? A gente tem agora a otimização. Então, vamos falar agora da otimização, e a gente vai, nesse primeiro momento, né, citar alguns exemplos de otimização dependente de máquina, mas a gente vai focar, né, principalmente na otimização independente de máquina, porque é o que a gente tem até aqui, certo? Então, depois que a gente fizer lá a geração de código objeto, a gente faz alguns exemplos concretos, né, da otimização dependente de máquina, que a gente vai ficar apenas com algumas noções em alto nível. Beleza, pessoal? Então, o que é que a gente tem na otimização de código? A otimização, ela tem um objetivo. Ela é o objetivo melhorar o código, né, que foi gerado, né, pelo processo de compilação. Né? E aí, ele tem como objetivo melhorar esse código, né? E, obviamente, esse processo de melhoria, ela pode envolver aspectos diferentes. Quais são os aspectos que a gente pode envolver? A gente pode envolver aspectos de velocidade, ou seja, um número menor de instruções, né, e instruções mais rápidas. A gente pode envolver o tamanho, certo? Do próprio código, né? Reduzir o código. Né? Se eu tenho menos instruções, eu reduzo o código, certo? Mas eu posso também reduzir o tamanho em relação a armazenamento, certo? Armazenamento que a gente utiliza, tá certo? Otimizar armazenamento. Beleza? Não só de código, mas também é, de, de variáveis, etc. Ou seja, então a gente até comentou, né, que quem pagou comigo, por exemplo, a parte de segurança, né, quando a gente fala lá do AES, a gente tem a AES, que a gente pode fazer uma implementação mais rápida e a gente pode fazer uma implementação que utilize menos memória, né, e elas são contrapontos, ou seja, então às vezes existem algumas contraposições nesses aspectos. Né? Eu citei aqui a questão, por exemplo, do tamanho. Né? Se eu reutilizar temporários, certo? Eu diminuo a quantidade de espaço, né, de memória para as variáveis, né? Porque menos variáveis temporárias serão criadas, então menos espaço de memória será utilizado. Porém, todavia, a gente vai precisar, eventualmente, fazer operações que já foram executadas anteriormente, certo? Então, se tem, por exemplo, um exemplo disso, né, se eu tenho x igual a x mais a vezes b, e eu tenho y menos a vezes b, certo? Se eu faço um reuso de temporários, né, eu tenho uma variável t1 aqui, tenho uma variável t2 aqui, certo? Tenho uma variável t3 aqui, tenho uma variável t4 aqui, certo? Essa variável t3 vai poder ser pegar o mesmo valor da variável t1, certo? Ou seja, não vou precisar fazer novamente a multiplicação. O que acontece? Se essa variável T1 for apagada, eu vou ter que fazer novamente, certo? Ou seja, então, se eu reutilizar a variável T1, eu economizo memória. Se eu não reutilizar, eu consigo fazer uma otimização de processamento, certo? Ou seja, então tem aí algum contraponto, alguns aspectos que podem ser otimizações em sentidos opostos, certo? Mas isso a gente tem o quê? A melhoria de código. Qual o outro critério da otimização? O outro requisito da otimização, certo? A otimização, eu quero melhorar o código, certo? Beleza? Eu posso melhorar o desempenho, posso melhorar o armazenamento, certo? Posso melhorar vários aspectos. E é possível a gente dizer para o otimizador como a gente vai realizar essa otimização. Em algumas linguagens a gente pode não ter essa flexibilidade, mas, por exemplo, em C a gente tem essa flexibilidade, tá certo? Eu você colocar alguns parâmetros lá de otimização e dizer como é que eu quero otimizar, beleza? Mas tem um outro requisito. Qual é o outro requisito fundamental do processo de otimização? Além da melhoria de código, certo? Precisa enfatizar esse ponto, certo, pessoal? A gente não pode esquecer, não pode pensar que a otimização é apenas melhorar código. Aqui tem um termo, código equivalente. Ou seja, então nós temos bem aqui um outro requisito desse processo de otimização, certo? Meu processo de otimização, ele não pode interferir em resultados, né, do nosso programa. E esse resultado tem que ser o quê? Independente da entrada. Ou seja, para qualquer entrada,
o resultado no código original e do código otimizado tem que ser o mesmo. Né? Por isso que a otimização é um processo tão complexo, certo? Porque a gente tem que ter certeza que a gente pode fazer aquela operação em qualquer contexto, certo? Beleza? Certo? Por exemplo, só para a gente visualizar, se eu tenho uma operação x igual a mais b, e lá na frente eu tenho outra operação y igual a mais b, eu posso reutilizar o mesmo valor de x em y? Posso, desde que os valores de A ou de B não sejam alterados aqui entre as duas instruções. Né? Se eu tiver aqui, por exemplo, A igual a I vezes 2, eu altero o valor de A. Ou seja, então, nesse caso, eu não vou poder fazer o aproveitamento daquela mesma instrução que foi realizada anteriormente. Tá certo, pessoal? Né? E aí entra um detalhe fundamental na hora de elaborar mecanismos de otimização. Esse mecanismo de otimização, ele tem que ser genérico. Esses mecanismos, qualquer mecanismo que a gente, qualquer técnica de otimização, né? Então aqui, o objetivo é esse. Para fazer isso, existem mecanismos, existem técnicas de otimização. E essas técnicas, elas têm que ser genéricas, de uso geral. Ou seja, ela tem que funcionar para qualquer programa, certo? Eu não posso ter uma técnica que funciona para um determinado programa e que para outro não, né? Certo? Né? Ou seja, essa técnica ela tem que funcionar em qualquer programa. O que é que eu estou dizendo, querendo dizer com não funcionar? O que eu quero dizer com não funcionar é gerar um código que não seja equivalente. Tá certo? Beleza? Ou seja, então, a técnica, quando é aplicada, ela sempre tem que gerar um código equivalente. Certo? Beleza? O que é que ela pode acontecer? Como é uma técnica, essas técnicas elas são gerais, certo? Ela pode ter resultados melhores para um determinado código e piores para outros códigos. Isso pode acontecer, certo? Mas o que ela não pode fazer é gerar códigos que não sejam equivalentes. Beleza? Então, qualquer mecanismo, né, qualquer técnica de otimização, ela não pode interferir na equivalência do código, certo? Mas ela pode ter códigos, né? Gerar códigos, certo? Que não sejam tão otimizados, certo? Gerar otimização, deixa eu, né? Gerar código não otimizado. Vou usar o termo não otimizado, certo? Só para a gente visualizar. Né? Ou seja, então, assim, ela pode gerar, pode ter cenários, né? O que é que eu quero dizer nesse segundo cenário aqui, nesse caso? Ela pode ter cenários que a otimização ela é feita e é bem feita, mas pode ter determinadas entradas que o resultado da otimização não seja tão bom. Professor, Certo? Diga lá, Isaías. é nesse ponto aí, eu não sei se você já falou isso, mas é nesse ponto aí que, por exemplo, um código em C substituiria as constantes, né, os defines, pelo número, ele iria Isso. lá, Na trocaria. realidade, não. Certo, Isaías? Porque a substituição em C do define por números, ela é feita numa etapa chamada pré-processamento. Uhum. Ou seja, no pré-processamento, a linguagem C, antes do processo de compilação, já é feita essa substituição. Ele faz uma varredura, substitui os defines, substitui os includes, as macros, etc. Uhum. Beleza? Ou seja, então, nesse caso específico, não. Agora, se eu definir, por exemplo, aquelas variáveis do tipo estáticas, né, variáveis do tipo constantes, aí sim, essas variáveis, essas constantes, elas podem ter impacto aí no processo de otimização. Né? A gente sabe que a gente pode fazer um pré-processamento, onde a gente trabalha os defines. Mas se eu usar, por exemplo, const int x igual a 10, aqui a gente tem uma variável. E aí, esse caso aqui, essa instrução aqui,
ela pode ter um impactozinho, né, no processo de otimização. Beleza? O processo de otimização ele vai poder atuar nessa instrução aqui. Por quê? Por que ela vai poder atuar nessa instrução? Porque eu estou fazendo uma atribuição de variável e essa variável não vai ter o valor alterado. Então, eu posso simplesmente varrer meu código todinho e já botar direto a constante. Eu diminuo uma instrução, que é a da atribuição da variável. Ok? Tá certo? Beleza? É uma instrução, é muito pouco, né? Assim, o que é que vai acontecer? Esse processo de otimização, geralmente eles são um pouco custosos, né? São mais lentos, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue visualizar em exemplos simples que essa otimização é significativa, tá certo? Porque, assim, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou tirar uma instrução, que é a atribuição de uma variável, né? Beleza? Eu vou simplesmente varrer todo o meu código e onde tinha aquela variável x, eu vou substituir por 10, né? Para eu não fazer a atribuição para essa variável x. Ou seja, então é muito pouco, né? Para eu ter que varrer meu código todinho. Né? Mas, assim, são os princípios da otimização. E, no geral, né, assim, é possível, né? E isso pode ser temática de trabalhos de conclusão de curso, né? Você analisar, né, o impacto da otimização ou não do código, né? Quanto tempo leva para a gente otimizar, né? Qual é o resultado da eficiência no código gerado, né? Então, tudo isso pode ser avaliado, né? Tem linguagens que dão essa flexibilidade e pode ser, por exemplo, uma fonte de estudo, sim. Tá certo? Beleza? Ok, pessoal? Então, assim, dentro do que eu acabei de falar, né, essa palavra ótimo, ela é uma palavra, otimização, é uma palavra que engana, certo? Porque na prática a gente nunca gera o código ótimo, né? A gente utiliza essas técnicas, são heurísticas, né? São estratégias que não são custosas computacionalmente falando, ou que o custo dela não seja tão elevado, né? Que permitam a gente resolver, a gente gerar um código melhor que o anterior. Não significa que o código gerado é ótimo, é o melhor de todos. Né? Quando a gente fala em código ótimo, por definição, a gente teria que ter o melhor código de todos. Certo? E este problema é um problema indecidível, ou seja, então não existe solução. Né? E aí, quem pagou pesquisa operacional, em PA também a gente vê um pouco disso, né? A gente vê um pouco dessas estratégias para a gente gerar soluções que são boas, mas que não são as ótimas, não são as melhores de todas. Né? E o processo de otimização que a gente trabalha aqui, ele vai para essa linha. Beleza? Opa, tá até aqui o tempo, meu lixo. Certo? Ok, pessoal? Então, assim, mais um relacionamento com outras disciplinas do curso, certo? A disciplina de compiladores, ela é recheada disso, né? É uma disciplina espetacular para a gente fazer um fechamento, para a gente relacionar conceitos de várias disciplinas anteriores, tá certo? Então, a ideia, né, é gerar o melhor código possível, não necessariamente um código ótimo, né, e ter, né, um custo nesse processo, né, um custo aceitável, beleza? Por exemplo, aqui eu estou falando que a geração do código ótimo, ela é um problema indecidível, certo? As estratégias, as técnicas utilizadas, elas vão ter certa complexidade. Eu posso ter técnicas com complexidade linear, polinomial, exponencial. Obviamente, né, eu não vou poder usar uma estratégia exponencial. Né? Qualquer programa de complexidade exponencial, ele é descartado. Né? A gente aprende lá em PAA, né, que a gente não pode usar, né, é muito custoso computacionalmente falando, soluções desse sentido, certo? Ou seja, então a gente sempre trabalha com algoritmos, sempre busca trabalhar com algoritmos exponenciais, tá certo? Beleza? O que a gente pode fazer eventualmente? A gente pode, no processo de desenvolvimento, excluir a etapa de otimização, né, para a gente ter um processo mais rápido, e aí depois, com o software já pronto, a gente pode se preocupar com essas etapas, com essas ações de otimização. Então, né, só para citar, por exemplo, um cenário, né, em que a gente pode verificar ou não, né, esse processo de otimização.
Outros cenários, né? Por exemplo, a gente tem cenários, normalmente quem trabalha com pesquisa, com desenvolvimento de soluções, né, sempre faz uma análise de desempenho das soluções. Então, nesse caso, a gente sempre vai precisar fazer a otimização, né, dos nossos programas, dos nossos códigos gerados. Tá certo, pessoal? Então, assim, a gente pode trabalhar nas duas etapas, a gente até já citou exemplos dessas duas etapas, e agora a gente vai detalhar um pouco mais a otimização. A gente vai citar exemplos na otimização em código-objeto, né? Vamos falar um pouquinho de registradores, por exemplo, aqui. Mas a gente vai focar, né, na aula de hoje, nosso foco vai ser a código intermediário. Próxima aula, quando a gente for falar de geração de código, objeto, geração de código de máquina, né, a gente tenta falar um pouco mais dessa otimização de código-objeto, se dá tempo, certo? Beleza? Então, assim, quando a gente fala de código-objeto, a gente já tem uma dependência de máquina, então a gente tem, por exemplo, a alocação de registradores. Um bom mecanismo de alocação de registradores, ele interfere na qualidade do código, certo? A gente sabe que as arquiteturas tradicionais, ela tem um conjunto de registradores, conjunto limitado, com N registradores, certo? Beleza? E aí cada vez que você quer fazer uma operação, você precisa levar o dado da memória para o registrador e depois fazer a operação e guardar o resultado no registrador. E depois devolver para a memória, certo? Processo de otimização, né, ele vai necessariamente, quando a gente trabalhar com código-objeto, ele vai necessariamente envolver a otimização no uso desses registradores, certo? Se os meus espaços de registradores estiverem lotados, eu preciso saber qual variável eu vou tirar do registrador. Na prática, o que é que muitas vezes é feito, né, de uma maneira geral? Eu posso sempre guardar o resultado apenas no registrador, certo? Eu só guardo na memória quando aquele dado precisa ser efetivamente guardado na memória, né? Certo? Ou quando aquele registrador precisa ser liberado. Beleza? Ou seja, então esse é um processo de otimização. Então, por exemplo, uma instrução x igual a mais b, ela vai ter, por exemplo, em dois códigos, eu teria que mover a para o registrador 1, depois add o valor de b com o valor que está em R1, certo? Depois eu tenho o store do que está do R1 para a variável x, certo? Essa add aqui, como são dois endereços, ela significa R1 igual a B mais R1, certo? Beleza? Ou seja, então eu guardo o resultado em R1. Beleza? Observe que essa ação aqui, ela apaga o valor da variável A. Se eu tiver uma outra operação aqui usando a variável A, eu preciso mover essa variável A da memória para o registrador, certo? Ou seja, então, eventualmente, eu posso optar por o quê? Por mover B para o registrador e sobrescrever o valor de B. Eu posso criar uma cópia de A em um outro registrador, certo? Vai depender. Se a variável A for muitas vezes utilizada, eu não posso simplesmente apagar aqui esse R1, porque ela já está lá. Então, eu crio uma cópia dela em outro lugar para poder fazer esse processo de operações sem perder o conteúdo de A. E esse store aqui, de R1 e X, eu também não preciso fazer agora, certo? Está lá a variável não se perde. Então, toda vez que eu for usar a variável X, eu sei que ela está em R1, certo? Então, eu vou simplesmente utilizar. Eu vou guardar na memória a partir do momento que eu não precisar mais daquela variável X, né? Ou que eu precisar guardar em memória, ou que eu tenha lotado meu espaço de registradores, né, e preciso de espaço para uma nova variável. Ou seja, então, a alocação de registradores, ela tem um processo, né, aqui eu estou só colocando uma ideia desse processo, beleza? Né, para vocês visualizarem, né, como seria a prática disso, tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Agora tudo entendido. Então, vamos lá agora, né, falar um pouco mais aqui agora dos códigos intermediários. Pessoal, aqui para facilitar, vai ter exemplos usando a notação de código intermediário, mas vai ter exemplos usando código-fonte normal, certo? Só para a gente visualizar. Por exemplo, aqui tem um código normal, né? Define, debug igual a 0, if, debug e um código entre parênteses, normal, certo? Ou seja, só para a gente visualizar mais fácil a fonte de otimização, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem
uma fonte de otimização, outra fonte de otimização. Falei dos registradores, né, que é relacionado com otimização de código objeto, e aqui a gente tem uma otimização de código intermediário, certo? Apesar da figurinha mostrar um código fonte normal. Então, aqui o que é que a gente tem? Operações desnecessárias. Todo o código que está dentro do if, ele nunca vai ser executado, certo? Porque debug é zero, é falso, então ele nunca vai ser executado. Então, eu posso simplesmente apagar todo esse bloco de comandos, incluindo, né, a verificação do valor da variável debug. Certo? Ou seja, então, operação desnecessária, ela envolve, por exemplo, o código inatingível, certo? Beleza? Outra operação desnecessária, e aí a gente tem aqui aspectos relacionados com o código de máquina e com código objeto, perdão, e com o código intermediário, certo? Nesse caso aqui, o exemplo que a gente tem é de código intermediário, ou seja, uma operação desnecessária que envolve saltos desnecessários, certo? O que é o salto desnecessário? É esse goto aqui, L1, que ele está fazendo, né, que está indo basicamente para a linha de baixo, e o goto L2 que está fazendo o salto propriamente dito. Então, aqui eu posso inverter, por isso que normalmente a gente usa o if false. A gente usou muito o if false lá na geração de código intermediário, porque aí eu boto o if false, né, se for false eu vou para o rótulo L2, e eu não preciso fazer o goto de L1 que tinha anteriormente. Certo? Beleza? Ou seja, então aqui a gente tem uma otimização de salto desnecessários. É uma operação desnecessária porque o salto está levando para a linha de baixo. O goto L1, que ele vai para a linha, e a linha de L1 e a linha seguinte, é desnecessário. Diga lá. Professor, isso é até uma boa prática que está sendo muito incentivada atualmente na programação, que é colocar o nome de early return ou safeguard, sabe? Você verifica a condição que vai parar a execução daquele código antes de fazer o código em si. Que aí você não precisa fazer mais nenhuma verificação. É a mesma coisa que isso. Em vez de só verificar se pode ir para a próxima linha, verifica se não pode, né? Que aí, se não entrar, vai executar normalmente. Então, hoje em dia já está sendo feito até os programadores estão tentando fazer mais isso. Mas assim, em linhas gerais, a gente pode terceirizar, né, vamos dizer assim, essa tarefa, né, para o otimizador, certo? Beleza? E aí a gente tem aqui o salto desnecessário e a gente tem a própria instrução, análogo a esse salto desnecessário, a gente tem o store desnecessário. Beleza? Certo? Qual é a situação de store desnecessário? Certo? Quando eu tenho, por exemplo, aqui, x igual a mais b vezes c, certo? Eu não preciso guardar o resultado de a mais b na memória. Certo? Eu pego aquele resultado, deixo no registrador e faço a operação com o valor de c. Eu não preciso guardar na memória e depois carregar da memória para o registrador. Tá certo? A gente vai ver que a força bruta do processo de geração de código objeto, ela necessariamente vai envolver todas as operações, porque a gente não tem certeza, a gente não faz a conversão de código otimizada, a gente converte e depois otimiza. Tá certo, pessoal? Então, como é que é feito um A mais B? Eu carrego o A para a memória, depois eu faço a operação com B, depois eu guardo o resultado. Depois eu carrego esse resultado para a memória, não, pessoal, para o registrador. Certo? Ou seja, então carrego o A para o registrador, faço a operação, guardo o resultado. Depois eu carrego, né, o resultado dessa operação para a memória novamente, para o registrador novamente, perdão, faço a operação com C e guardo o resultado. Ou seja, eu coloquei duas instruções que podem ser eliminadas. A de guardar na memória e a de carregar de volta para o registrador. O resultado de A mais B, ele, teoricamente, quando a gente faz um processo puro de geração de código, eu guardo o resultado na memória, depois eu carrego de volta para o registrador. E essas operações, elas estão em sequência, certo? Ou seja, então a gente tem bem aí um store, né, e um load desnecessário. Um processo de carga desnecessário. Quando a gente for falar de geração de código objeto, certo? Eu venho novamente para a gente ver um exemplo prático disso, né? Um códigozinho prático dessas duas instruções, uma abaixo da outra, né? Para a gente exemplificar melhor. Beleza? Mas tá aí, né? Nesse mesmo hall de operação desnecessária,
e é análogo esse salto desnecessário, né? O salto desnecessário é exatamente aquele salto que eu estou na linha 10 e mando saltar para a linha 11, né? Então, obviamente, ele é desnecessário. A gente tem as operações que são mais custosas, certo? A operação de multiplicação, ela é mais custosa do que a operação de soma. A operação de potência, ela é mais custosa do que a operação de multiplicação, certo? Nesse caso, a gente tem o quê? Uma redução de força, certo? Quando eu troco uma operação por uma operação mais barata. A operação de incremento, ela é mais barata do que a operação de soma, certo? Ou seja, então, se eu tiver um incremento de uma unidade, eu posso substituir por uma operação de soma. Ela é mais barata. Tá ok, pessoal? Certo? Então, essa é a redução de força. A gente pode ter redução de força envolvendo aspectos concretos da máquina. Né? A gente tem, eventualmente, instruções de máquina, né, de uma máquina específica, de uma plataforma específica, que são mais baratas que outras. Então, aí a gente pode procurar também utilizar essas instruções. Poderia até pensar, pessoal, em trabalhar, por exemplo, em vez de com operações de números reais, trabalhar com operações de números inteiros, se eu sei que o argumento são inteiros. Né? Se eu tiver certeza que os dois argumentos são inteiros, né, a gente pode fazer a operação com números inteiros em vez de com números reais. Seria também um exemplo eventual de redução de força. Né? Mas isso aí é um caso específico que talvez não seja prático. Né? Por quê? Porque se tiver alguma possibilidade do número ser real, eu vou ter resultados diferentes. Beleza? Né? Ou seja, então a redução de força, nesse caso, pode não ser viável, né, para a maioria dos cenários. Né? Porque eu posso não ter certeza. Se eu estou envolvendo variável tem leitura de dados. Né? Então, assim, como é que eu vou ter certeza que aquela variável está no número inteiro? Então, é bem complicado isso. Certo? Teoricamente, seria, né, uma possibilidade de otimização. Mas eu não posso otimizar e gerar comportamentos diferenciados. Então, nesse caso, números inteiros, né, fazer operações com números inteiros em vez de números reais pode não ser apropriado. Né? E aí a gente tem também, como exemplo de operações custosas, operações que a gente já sabe o resultado. Né? Por exemplo, se eu sei o resultado, né, de uma expressão, né, eu posso usar já o valor daquele resultado. Beleza? E um exemplo simples, é claro que é um pouco difícil a gente imaginar, né, que o programador vai colocar lá 2 mais 5, né, dentro de um código, né, mas assim, se eu souber já o resultado, né, a gente pode substituir pelo próprio resultado daquela operação. Beleza, pessoal? Certo? Procedimentos. Procedimentos também têm fontes de otimização. Certo? Procedimento a gente comentou na aula passada, né, quando a gente falou lá de funções, né, a gente falou em alto nível, né, que é um processo custoso. Né? A gente tem uma memória específica para a alocação daqueles procedimentos e funções, onde a gente vai criar todas as variáveis, fazer a cópia dos valores daquelas variáveis, dos parâmetros, executar o procedimento, depois que finalizar, devolver o resultado, desalocar toda a pilha de execução daquele procedimento. Então, é um processo caro. Como é que a gente resolve isso? Né? Em C, por exemplo, existe a possibilidade da gente definir macros. Né? Ou seja, se a gente utilizar, em vez de uma função, uma macro em C, a gente troca aquele procedimento de alocação de código por código puro. Certo? Em vez de fazer uma função, por exemplo, maior, né, para devolver o maior entre dois números, eu posso fazer uma macro que devolve o maior dos dois números. E a macro, ela é mais rápida do que a função. Tá certo? O processo de otimização, ele pode buscar, né, fazer essa substituição, né, de uma função para o código equivalente em uma macro, certo? Só para a gente visualizar, poder visualizar, né, com o que a gente está acostumado, certo? Beleza? Ou seja, então vai ser um corpo dentro do próprio procedimento e aí eu não preciso alocar memória nem nada. Tá certo, pessoal? Esse é o primeiro ponto. É claro que essa substituição, ela nem sempre é trivial e ela pode nem sempre ser possível. Né? Por exemplo, nos casos da recursão. Se tiver um procedimento recursivo, né, fatalmente a gente não vai conseguir trabalhar com macro. Só que o que é que a gente estudou, né, aprendeu quando a gente estudou recursão? Quando a gente estudou recursão, nós aprendemos que
todo procedimento recursivo pode ser convertido num procedimento iterativo. E o procedimento iterativo, ele é mais rápido. Por quê? Porque eu não preciso ficar alocando e desalocando memória, certo? Qual o procedimento recursivo que pode ser convertido num procedimento iterativo mais rápido, né? De uma maneira algoritmicamente falando. É claro que se você pensar, a torre de Hanoi pode ser resolvida por um procedimento iterativo? Pode. Mas, assim, você tem um processo, você consegue definir um algoritmo para converter a torre de Hanoi num procedimento interativo? Bem complicado, né? Certo? Mas existem procedimentos recursivos que podem facilmente ser convertidos em procedimentos interativos. São os procedimentos recursivos em que a recursão é a última ação daquele procedimento. É o que a gente chama de recursão em cauda. Certo? Beleza? Aí, neste caso, é fácil. A gente tem um algoritmo para isso. Então, todo procedimento recursivo com recursão em cauda pode ser convertido num procedimento iterativo e, automaticamente, a gente tem um código mais eficiente. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não vou mostrar aqui, não lembro, não sei, né, na realidade, se quando vocês pagarem estrutura de dados, né, que vocês estudaram recursão, foi visto esse processo de conversão, mas existem esses algoritmos, é possível fazer isso, tá certo? Mas a gente não vai trabalhar aqui. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Até agora não. Eu falei, né, anteriormente, já foi até um adiantamento, né? Dialetos de máquinas. Existem máquinas específicas, plataformas específicas podem ter instruções eventualmente mais baratas que outras, que fazem operações iguais, né? Então, a gente pode fazer essa substituição. Eu citei isso quando a gente falou da operações caras, certo? Beleza? Então, a gente pode trocar por operações mais baratas, dependendo da máquina. Beleza? A gente tem também, né, outra fonte de otimização, a previsão no comportamento de um programa, certo? Beleza? Se eu sei, por exemplo, né, até a mesma instruções, pessoal, elas são carregadas da memória, executa, volta, né? A própria instrução ela precisa ser carregada da memória para o registrador para poder ser executado, né? Ou seja, então eu posso pensar eventualmente, né, em guardar uma instrução no registrador para carregar, né, essa instrução do registrador, etc. Né? Eu posso, né, fazer algo nesse sentido. Né? E aí eu tenho alguma otimização nesses laços, etc. Então, assim, o comportamento do programa pode dar indícios de instruções, de variáveis, né, que estão sempre sendo executadas, né? Tem uma execução mais frequente. Vocês estudaram um pouco sobre isso lá em sistemas operacionais, quando a gente estuda lá paginação de memória, memória cache, né? E quem tem aquelas estratégias do que entra na memória, do que não entra, etc. Certo? Então, tudo isso pode ser também replicado aqui no processo de otimização, né, dos códigos gerados. Beleza? Vamos ver alguns exemplos concretos, certo? Dessas otimizações relacionadas, né, com o que a gente já falou até aqui, né, ou trazendo alguns nomes específicos, né, que a literatura traz, certo? Beleza? A gente falou aqui, por exemplo, né, de operações desnecessárias, certo? Beleza? Então, aqui, por exemplo, um dos casos de operações desnecessárias, né, que a gente citou lá, foi a questão de desvios, certo? Está aqui os desvios desnecessários. Desvio para a próxima instrução pode ser eliminado. Então, eu tenho uma instrução e o rótulo é exatamente a instrução seguinte. Então, obviamente, eu posso eliminar. Mas outras instruções desnecessárias podem ser eliminadas também. Então, quais são esses exemplos? Instruções que os argumentos são repetidos. O A mais B, ele é repetido aqui e aqui. Então, o resultado, né, do A mais B no cálculo de X pode ser reutilizado para o cálculo de Y lá na frente. Desde que, né, nessa parte, não haja alteração. Beleza? Né? Aqui, ó, sem que seus argumentos sejam alterados. Então, o A mais B ele vai ser executado uma única vez. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o X sendo T1 igual a A mais B,
depois T1 mais C, igual a X. E T2 eu tenho A mais B, né, e depois T2 mais D, né, colocando o resultado em Y. Com a otimização, se o valor de A ou de B não for alterado, eu posso reutilizar o cálculo de T1. Ou seja, então a gente tem aqui uma eliminação de subexpressões comuns, que também é um código desnecessário, certo? Calcular duas vezes a mesma instrução. Outros códigos desnecessários. A eliminação de código redundante. Aqui eu coloquei duas instruções rigorosamente iguais. Se eu não tenho nenhuma alteração no valor de x, nem no valor de y, neste caminho, eu não preciso das duas instruções, basta uma. Certo? Aqui, nesse caso, não são duas instruções iguais, eu só inverti. Né? Eu fiz primeiro x igual a y, depois y igual a x. Mas vale as mesmas coisas. Né? Se não tem alteração de x e não tem alteração de y, né? Então essa segunda instrução ela pode ser seguramente eliminada. Um pouco diferente da eliminação de código redundante é a propagação de cópia. Propagação de cópia é um outro cenário. Aqui eu só envolvo as duas variáveis x e y. Na propagação de cópia, eu tenho uma terceira variável, z, que vai receber o valor de x que foi calculado anteriormente. Certo? Beleza? Ou seja, então, neste caso, né, eu posso substituir, né, onde tinha z pelo valor de x, ou onde tinha x pelo valor de z. Certo? Beleza? É só uma propagação de cópia, posso deixar só uma das instruções e usar, obviamente, o valor da instrução que ficou. Beleza? Certo? Desvio desnecessário, eu já falei. Código inalcançável. Né? Código não alcançável. Né? Eu já falei lá anteriormente, né? No exemplo do debug do if. Certo? Beleza? Vocês estão já sei o resultado, né? E aquela instrução pode ser eliminada. Então, aqui um exemplo em código intermediário. Eu tenho um goto L3, certo? E aqui está aqui o código de L3. Essa instrução de cima, ela pode ser eliminada. Certo? Essa de baixo não, porque pode ter aqui um goto para L4 em algum momento do meu programa. Beleza? Mas essa de cima, o T1 igual a X, ela pode ser eliminada. Beleza? Certo? Ou seja, então, sempre que eu tenho um goto, todas as instruções que estão abaixo do goto, antes de um rótulo, elas podem ser eliminadas. Tá certo, pessoal? Ou seja, então facilmente a gente consegue pensar num algoritmo que faça isso. Achei uma instrução de goto. Todas as instruções abaixo, até chegar no rótulo, né, elas podem ser eliminadas. Beleza? Porque não tem como acessar de fora essa instrução goto. Ok, pessoal? Essa instrução abaixo do goto, perdão. Ok, até aí? Movimentação de código. Muitas vezes, pessoal, a gente coloca no while, né, num comando de repetição, alguma condição que faça operações matemáticas. Por exemplo, aqui nesse exemplo, né, enquanto o i for menor que 2 vezes max. Certo? Ou seja, então eu estou sempre, né, toda vez que eu for fazer o teste, eu sempre tenho que calcular 2 vezes máximo e depois comparar o resultado com i. E esse valor de max, ele não é alterado dentro do while. Ou seja, então, se ele não é alterado, 2 vezes max vai ser sempre o mesmo valor. Tá certo? Então, eu posso tirar, certo, essa operação 2 vezes max de dentro do laço, né, de dentro do while, para fora do while. Né? Então, por exemplo, aqui, né, eu faço T1 igual a 2 vezes max, uma única vez, e aí dentro do while, eu só vou comparar o i com T1. Da mesma forma, a operação max vezes dividido por 4, ela é realizada várias vezes, e ela, em todas as vezes dentro do while, ela tem o mesmo valor. Então, também posso movimentar esse código, né, essa instrução, para fora do while, e fazer uma única vez, e aí fazer a operação sempre com T2. Tá claro, pessoal? É claro que, assim, eu não estou detalhando aqui os algoritmos para fazer esse processo de otimização. Mas, visualmente, todos vocês, na hora que vê um código, podem pegar esse código e, manualmente, né, intuitivamente, fazer essa otimização, perceber esses detalhes. Quando eu botar para o computador fazer isso, né, tem um algoritmo ali por trás. Beleza?
certo? Né? Ok, pessoal? Então, assim, para eu fazer isso, computacionalmente falando, eu preciso ter um algoritmo, certo? A gente manualmente, intuitivamente, a gente pode olhar um código e fazer todas essas otimizações que a gente está detalhando aqui, tá certo? Sem necessariamente colocar um algoritmo para isso. Beleza? Certo? Como a gente está no nível superficial, né, a gente não vai trazer os algoritmos aqui. Eu vou até trazer um exemplozinho de algoritmo para um cenário, certo? Mais na frente. Só para a gente poder visualizar. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Beleza, professor. Eu tava aqui me perguntando como é que o código ia saber e tal, porque eu imagino que tem como, mas seria meio que ele rodar o código já, né? Pra ele notar isso. Não, assim, por exemplo, qual seria o algoritmo bem alto nível, né, num caso desse? Eu teria que varrer todas as instruções dentro do while e verificar se a variável max era alterada ali dentro. Ah, entendi. Entendeu? Esse processo, computacionalmente falando, não é simplificado como a gente está colocando aqui. Sim. Certo? Beleza? Computacionalmente tem um passo a passo ali computacional que é diferente desse passo a passo em alto nível que a gente está descrevendo. Tá certo? Beleza? Então, assim, é um pouco mais complexo do que isso que a gente está falando. Mas, assim, intuitivamente, informalmente, você já consegue executar, né, alguns passos e fazer esse processo de otimização em qualquer bloco que a gente colocar. Ok? Certo, pessoal? Certo, certo. Né? Todos os casos que a gente colocou, a gente citou aqui, ó. Aqui é mais tranquilo, né? É só pegar tudo que está entre o GoTo e um rótulo, né? Aqui a gente tem tranquilo também, porque o GoTo e o rótulo são os mesmos e eles estão uma linha depois da outra. Aqui a gente precisa analisar se as variáveis estão sendo usadas aqui dentro, certo? Beleza? E aí pode ter uma certa complexidade. Por quê? Porque se essa variável x for global e aqui dentro eu tiver uma chamada de função, eu tenho que ver se dentro dessa função essa variável x global ela é alterada. Tá certo, pessoal? Beleza? Então, assim, é um pouco complexo algumas alterações. Outras são mais simples. A gente vai ver também isso daqui a pouco, alguma ideia disso, certo? Mais na frente. Ok, pessoal? Tá? E aí a gente tem também o uso de propriedades algébricas, né? A gente tem a comutatividade, elemento neutro, certo? Né? Dessas operações algébricas que a gente pode substituir. Né? E a gente até viu um exemplo de que, por exemplo, a comutatividade, né, pode resultar num código ótimo. Né? Por exemplo, se eu já tenho uma variável no registrador, né? Então não preciso substituir essa variável por outra, depois carregar essa, né? Eu posso eventualmente fazer uma substituição dessa. Né? A gente citou já um exemplo disso. Né? Se eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu ver, x igual a mais b vezes, deixa eu ver qual foi o exemplo que eu utilizei. Não, contrário. Contrário, deixa eu apagar. Certo? Nesse caso, o que é que eu tenho? Então, T1 igual a mais B, depois eu tenho T2 igual a T1 vezes C, opa, perdão, não, é C vezes T1, certo? Vou apagar aqui assim. T2 igual a C vezes T1. E depois eu tenho x igual a T2. Certo? Esse é o processo de conversão normal. Beleza? Mas observe que esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Na tradução de código, o que é que vai acontecer? Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, um registrador a menos, um acumulador apenas, uma única instrução por vez, eu tenho o load A, depois eu tenho o add B, depois eu tenho o store T1, depois eu tenho, né, que é a primeira instrução. Certo? Depois eu tenho a segunda instrução, que é essa aqui. A segunda instrução vai ser o quê? Vai ser
load, C, depois multi, T1, depois store, T2. Depois eu tenho a terceira instrução, que é o quê? Load, T2, store, X. Certo? Visivelmente, pessoal, né, pela otimização de código normal, essa instrução ela pode ser subtraída e a gente colocar direto aqui o valor de x. X igual. Então, esse cara aqui vai sumir. Certo? E aqui eu boto store x. Ok? Até aqui, pessoal? Certo? Ou seja, na otimização de código intermediário, eu tirei 3 instruções e deixei 2. E o resultado da geração de código objeto vão ser 6 instruções. Certo? Se eu fizer a comutativa, eu vou ter o quê? Eu vou ter T1 igual a mais B e vou ter X igual a T1 vezes C. Quando eu converto isso, eu vou converter em 6 instruções também. Eu vou converter. Eu tinha 2 instruções e vou continuar tendo 6 instruções no código gerado. Vai ser load A, addb, store T1, depois load T1, multi C, store X. Beleza? Ou seja, então o processo de geração de código ele vai gerar esses 2 casos. Só que o que é que acontece? Essas 2 instruções aqui é o quê? Instruções desnecessárias. Ou seja, então na prática, eu guardei e depois carreguei o mesmo valor. E o T1 não é usado daqui para frente. Certo? Beleza? Se o T1 for usado daqui para frente, eu não preciso do load. Eu posso eliminar só o load. E aí eu deixo o store T1 para ele ser reutilizado mais na frente. Ok? Se o T1 não for reutilizado mais na frente, eu posso tirar o load e o T1. Certo? E aí eu tenho só 4 instruções. Ou seja, eu diminuí de 6 instruções para 4 instruções, baseado na propriedade algébrica. Ok, pessoal? Certo? Ou seja, eu não mudei meu tamanho do código intermediário, mas pela propriedade algébrica, eu consegui mudar o tamanho do meu código objeto. Conseguiram visualizar, pessoal? Sim, eu não estou conseguindo ver aqui. Você falou que não mudou o código intermediário, mas como é que você Não mudei o resolveria? tamanho do código intermediário. Continua com 2 instruções. Eu tinha 2, fiquei com 2. O processo de geração de código intermediário gerou 3 instruções. T1 igual a mais B, T2 igual a C vezes T1 e X igual a T2. Uhum. Na otimização de código intermediário, eu tirei a última. Sim. Certo? Beleza? E aí eu tenho uma otimização de código intermediário. Por quê? Porque eu diminui em uma instrução meu código intermediário. Beleza? Quando eu faço a propriedade algébrica e inverto, meu código intermediário não tem otimização nenhuma. Ele continua com 2 instruções. Uhum. Ele tinha 2 e continua com 2. Eu só inverti, né, aqui. Era C vezes T1 e ficou T1 vezes C. Só que o efeito dessa inversão, ele vai ter impacto na otimização do código objeto. Por quê? Porque quando eu for converter, eu vou gerar 6 instruções, porque cada instrução ela gera 3 instruções de código objeto, certo? Mas a gente pode suprimir uma ou 2 instruções desse código gerado. Eu posso suprimir as 2, se T1 não for usada, lá posteriormente, e eu posso suprimir uma, se T1 for usado posteriormente. Beleza? Isso é para uma instrução, pessoal. O código ele vai ter, né, milhares de instruções.
Então, eu posso reduzir aí, né, algumas instruções em cada uma das instruções que a gente tem. Conseguiu visualizar, Isaías? Sim, sim, eu tinha entendido. O que eu estava dizendo é que como é que você ia falar para o computador que as instruções iam dar, mas só o fato de alterar a ordem já faz isso, né? Ele já faz isso. Aqui, novamente, eu não estou falando do algoritmo que vai fazer essa verificação, se é bom ou não eu fazer a propriedade comutativa. Né? A gente está fazendo aqui meio que visualmente todo esse processo. Beleza? Não estou detalhando algoritmos para isso. Certo? Né? Mas a gente visualmente, né, a gente consegue visualizar isso. Beleza? Ok, pessoal? Beleza, professor. Certo? Então, é isso que a gente tem aqui no uso de propriedades algébricas. Né? Então, assim, esses são vários exemplos de otimização. A gente vai ver agora, né, vimos uma visão geral, né, a gente vai ver um algoritmo específico, né, para tratar alguns desses cenários, certo? E aí a gente vai ver também os pontos que a gente pode utilizar para fazer a otimização, tá certo? A gente tem otimizações envolvendo códigos curtos ou códigos maiores, certo? A gente vai ver isso, beleza? Né? E antes disso, né, só uma ressalva aqui, por exemplo, que eu já tinha comentado para vocês, né, sobre o compilador do C, né, o GCC. Então, eu posso colocar códigos, né, dentro do processo de compilação para dizer que nenhuma otimização vai ser feita, né, o menos O zero, beleza? Né? Que eu posso fazer uma otimização máxima, né, menos O3, né, ou seja, um processo de otimização bem mais lento, né, de compilação, mas que o código vai ter o menor tempo de execução possível. Né? Posso ter fatores intermediários, menos 1, 0, 1, menos O1, menos O2, e eu posso ter uma otimização de memória, storage, menos OS. Né? O foco no processo de otimização é a memória, já que a gente falou que a execução e memória nem sempre andam juntos. Elas andam juntos quando eu tenho o quê? A diminuição do número de instruções, certo? Ou seja, menos tempo de execução e menos instruções. Mas, assim, em relação ao reuso de variáveis temporárias, por exemplo, que a gente citou, a gente é uma otimização aí de memória, beleza? Não de, 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 de execução. Ok, pessoal? Então, assim, níveis de otimização, né? Pontos, cenários onde a gente pode fazer otimização. A gente tem trechos de código muito curtos, né? Que a gente chama de otimização pip hole, em pequena escala, certo? É a otimização de uma instrução específica, né? A gente pode ter otimização local, né? Em um conjunto de instruções que fazem parte de um mesmo bloco básico, né? A gente vai chamar aqui, vamos já falar sobre o bloco básico, e a gente tem a otimização global, certo? Que estende para além dos blocos básicos, certo? Beleza? Ou seja, o que é um bloco básico? É uma sequência em linha reta, instruções sequenciais, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e assim sucessivamente. Se eu tiver saltos, eu pulo de uma instrução para outra. Então, eu saio de um bloco básico. Beleza? Certo? Essas instruções é fácil a gente executar, é mais fácil a gente visualizar algoritmos para ela e a gente vai detalhar um pouco isso. Certo? Já a otimização global, ela envolve blocos básicos diferentes. Por exemplo, quando eu faço uma movimentação de código, né, comando while aqui, ele é tudo dentro de um mesmo bloco básico. Por quê? Porque as instruções elas vão estar dentro, né, de uma mesma faixa sequencial de código. A partir do momento que eu crio uma variável T1, uma variável T2, e eu mexo essas variáveis para fora do meu código, desse bloco básico, então eu estou envolvendo dois blocos distintos, duas sequências de instruções distintas. Então a gente já se encaixa numa otimização global, certo? Mas tudo aqui é dentro de um mesmo procedimento individual. A gente tem ainda a otimização entre vários procedimentos diferentes, né? E aí, por exemplo, pode envolver variáveis globais, por exemplo, certo? Ou seja, então, aí a gente tem um processo bem mais complexo, né, de otimização. Beleza? Certo? Então, esses são exemplos de níveis de otimização de código,
né, que a gente vai citar aqui como exemplo. Vamos citar como exemplos apenas os primeiros 3 casos, né? E assim, para todos esses casos, a gente tem as mesmas características, né, as mesmas oportunidades de otimização. Eliminação de código desnecessário, movimentação de código, expressões iguais, né, sobre expressões comuns, trechos inalcançáveis, etc. Certo? Ou seja, então, os mesmos princípios vai valer para vários níveis de otimização. Beleza? Obviamente, né, a gente pode combinar, né, várias técnicas, certo? E assim, a otimização de pip hole, ela é mais visível, né, como exemplo, né, porque ela trata de uma instrução apenas, ou de 2 instruções em seguidas, ou então numa única instrução do programa original. Por exemplo, eu fiz aqui uma única instrução, que era x igual a mais b vezes c. Isso aqui é uma única instrução em código-fonte, e ela vai ter várias instruções lá na frente. Mas é uma instrução pequena, certo? Um conjunto de instruções pequena lá na frente. Né? São instruções bem curtas. E aí a gente pode pensar em fazer otimizações nesses pequenos pedacinhos, certo? E o exemplo que fica mais visível dessas instruções é quando a gente tem as instruções de máquinas em si. Por exemplo, nesse exemplo, eu movi para um registrador, eu movi o conteúdo do registrador R0 para A, e depois movi o conteúdo de A para R0. Obviamente, essa outra instrução pode ser eliminada, porque o conteúdo de A já estava em R0, eu não preciso colocar novamente. É o exemplo que eu fiz aqui anteriormente. Eu não preciso carregar o valor de T1 para o registrador. Por quê? Porque ele já está lá, certo? Então, ela pode ser otimizada. Ou seja, então, são 2 instruções ali que estão em sequência, um pedaço bem pequeno, que vai permitir esse processo de otimização. Ok, pessoal? Né? Eu posso fazer a otimização também de pip hole, né, quando a gente pensa na redução de força, né, trocar uma potência por uma multiplicação, trocar uma adição por um incremento, né, fazer uma propriedade aritmética, certo? Ou seja, então, a otimização, como ela está envolvendo uma única instrução, ela é encaixada como otimização em pip hole. Ok, pessoal? A nível otimização, a nível de pequena escala, certo? Ok? Vamos para a otimização local. Né? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Certo? Aqui agora, pessoal, a gente vai pensar um pouco mais a nível de algoritmo, certo? Né, real, para a gente poder executar, para a gente poder replicar e seguir um passo a passo, computacionalmente falando, para fazer esse processo de otimização. A gente vai visualizar dentro da otimização local, porque é o processo mais fácil de fazer isso. Mas antes disso, a gente precisa definir, né, o que é bloco básico, certo? Você tem ali em alto nível, aqui a gente vai fazer isso de maneira mais precisa. Né? Então, um bloco básico é uma sequência de instruções consecutivas, certo? Na qual o controle entra no início e deixa no fim. Eu não posso ter um bloco básico com a chegada, né, no meio daquele código. Né? Eu não posso ter, por exemplo, isso aqui não pode ser um bloco básico. Por quê? Porque em algum momento eu posso ser direcionado para a instrução 2 daquele bloco. Um bloco básico, ele tem sempre que ser inicializado, em qualquer contexto, pela primeira instrução daquele bloco básico. Tá certo? Beleza? E sempre que eu entrar no bloco básico, eu tenho que ir até a última instrução daquele bloco básico. Por exemplo, aqui não é um bloco básico por 2 motivos. O rótulo tem uma chegada aqui lá no meio, né? Não, por um motivo. Certo? Mas não é um bloco básico, por quê? Porque aqui tem mais instruções. Certo? Onde mais não vai ser um bloco básico, por esse segundo aspecto? Esse aqui não vai ser um bloco básico. Por quê? Porque uma vez que eu entrei no bloco, eu posso sair do bloco antes de chegar no seu fim. Então, go to L1 bem aqui, ó. Então, quando eu entrar no bloco, eu executo todas as instruções. Eu não posso ter saltos lá dentro. E eu não posso ter rótulos lá dentro. E, além disso, esse bloco tem que ser o maior possível.
certo? É o terceiro ponto. Por exemplo, isso aqui não é um bloco básico. Por quê? Porque não é o maior possível. Toda vez que eu entrar aqui, eu tenho que executar no mínimo, né, até aqui o finalzinho. Certo? Ou seja, eu não posso ter ninguém entrando no meio, eu não posso ter uma saída no meio do bloco, e ele tem que ser o maior possível. Tá certo? Beleza? Esse detalhe do maior possível é importante. Então, vamos pegar esse trecho de código aqui, certo? Que calcula o fatorial, né? Certo? E vamos dividir ele em vários blocos básicos para a gente visualizar. Né? Então, a primeira instrução, né? Ela sempre inicia um bloco básico, certo? Beleza? Cada rótulo, né? Que é alvo de um salto também, né? Indica o início de um bloco básico, e cada instrução após um salto também indica, né? Um início de um bloco básico. Então, a primeira instrução, início de um bloco básico, onde é que ele termina essa instrução? Né? Ela termina, cada rótulo alvo, né? Aqui, ó, antes do label, né? Eu inicio um bloco básico, certo? Então, antes do rótulo L1, tá aqui, ó, início de um bloco, antes do bloco L2, início do bloco, e o goTo também vai indicar. Então, aqui, o goTo, ó, tá aqui o goTo, certo? Então, cada instrução após um salto indica um bloco básico, certo? Então, esse fatorial aqui vai ser um bloco básico sozinho, né? Esse write fact aqui também vai ser um bloco básico sozinho. Certo? Conseguiram visualizar, pessoal? Então, quais são os blocos básicos que a gente vai ter? A gente vai ter um bloco B1 aqui, um bloco básico B2 aqui, um bloco básico B3 aqui, um bloco básico B4 e um bloco aqui B5. Ok? Certo? Então, assim, o início de um rótulo inicia um novo bloco básico, e na hora que eu achar um goTo, eu encerro o bloco básico que eu estava. Eu achei um goTo bem aqui, ó, eu encerrei o bloco básico. Então, a instrução seguinte inicia um novo bloco. Eu achei um goTo, eu encerro o bloco básico que eu estava e inicio um novo bloco básico. Certo? Aqui, eu encerrei o bloco B1 e iniciei o bloco B2, que vai ter uma instrução. Aqui, eu encerrei o bloco básico B3 e iniciei o bloco B4. Né? E os rótulos para onde vai os goTos, certo? É, é, é exatamente o início de um novo bloco básico também. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Certo? Compreenderam aí como é que a gente constrói os blocos básicos? Sem dúvida, professor. Então, agora a gente vai conseguir pensar num algoritmo preciso para a gente fazer a otimização a nível local para eliminar algumas instruções desnecessárias. Vamos pegar esse bloco básico B3, certo? Aqui o bloco básico B3, ó, ele começa em rótulo L2 e termina no if, certo? Tá aqui. Então, vamos pegar o bloco básico B3. Esse é um bloco, certo? Depois de criar aquele bloco, certo? Básico, a gente pode criar um grafo direcionado, né? Um grafo, né? De um GAD, né? Gráfico acíclico, né? Direcionado, né? Beleza? Deixa eu só pegar o termo aqui em inglês certinho. Eu acho que esse é português, professor. Em inglês eu acho que é DAG. Deixa eu só pegar aqui direitinho. Peraí, otimização. DAG. DAG eu acho que é em português. Não, DAG é em inglês. DAG é Direct Acyclic Graph, né, em inglês. Em português, grafo, né, acíclico direcionado, né? Beleza? Então, a gente pode construir um GAD, e esse GAD, pessoal, ele vai permitir, né, aqui tem uma figurinha que vocês já conseguem visualizar, ele vai nos permitir colocar nós que representem informações iguais. Né? Aqui, por exemplo, a gente vê, ó, FAT e T2 são a mesma coisa. Certo? E aí, com isso, a gente vai permitir algum tipo de otimização nesse processo. Beleza? Certo? A gente não tem uma árvore, se a gente pensar na árvore sintática,
É algo parecido com a árvore sintática com a árvore sintática, aquela resumida, né? Certo? Mas ela tem algumas diferenças. Por exemplo, nesse cenário aqui, a árvore sintática, ela seria o quê? Ela seria assim, eu teria fatorial, x, né? Teria o vezes, aí teria aqui x de novo, o 1, aí teria aqui o menos, certo? Ou seja, então seria, né, eu teria essas repetições aqui, tá certo? E no GAD a gente não vai ter, beleza? Então, como é que o GAD vai funcionar, certo? Então, vamos lá, né? Eu vou reutilizar todos esses códigos e aí a gente tem realmente um grafo, a gente não tem uma árvore. Esse cara aqui é comum a 2 pais, então a gente não tem uma árvore, tá certo? Beleza? E a gente vai poder reutilizar rótulos que a gente já sabe o resultado, certo? Beleza? Então, assim, os nós de origem, certo? São nós provenientes de um outro ponto, e os demais nós são operações, certo? Tá aqui, ó. Teste de igualdade, operação de multiplicação, operação de subtração, né? E a atribuição, a gente vai simplesmente adicionar um rótulo para um determinado nó, onde aquele valor está sendo calculado, certo? Então, para o bloco B3, a gente tem as seguintes instruções, certo? É claro que as instruções de rótulo não tem código, não é nada matemático, né? Então, não vai entrar aqui nesse cálculo, certo? Então, a gente vai usar as instruções, basicamente, essas aqui. Então, a gente tem fatorial, aí x, aí a gente tem a multiplicação de fatorial vezes x, o resultado dela é T2, está aqui para essa primeira instrução. Na segunda instrução, eu vou ver fact é igual a T2. T2 já está aqui, então eu simplesmente adiciono o nome fact à mesma variável. Depois eu tenho x menos 1. A variável x está aqui, não foi alterada, certo? Então eu vou utilizar ela. O 1 está aqui, né? Aqui eu reutilizei a variável x e faço a operação de menos. E eu vou chamar esse resultado de T3, está aqui. Depois eu faço x igual a T3. Observe que aqui agora eu alterei o valor de x. Eu tinha esse valor, então como eu tenho um novo valor, então eu tenho que adicionar o x aqui em T3. A partir desse ponto, se aparecer algum x, eu tenho que fazer referência a este nó aqui e não a este nó. Beleza? Então, qualquer referência vai ser feita agora a este nó. Então, por exemplo, a comparação de x igual a 0 vai ser feita com este nó aqui. Então, vai ser esse resultado dessa operação com o 0 e o teste de igualdade. Vou chamar esse resultado de quem? De T4. Certo, pessoal? Conseguiram visualizar? Certo? Então, no GAD, a gente consegue visualizar, por exemplo, se dentro de um mesmo bloco básico, uma variável alterou ou não de valor. Certo? Na hora que a gente está montando o GAD, a gente consegue construir aquele GAD. O GAD é um gráfico, então ele tem uma representação computacional, né, e a gente pode fazer várias operações, a gente pode buscar, pode adicionar elementos, etc. Beleza? Então, a gente consegue, nesse processo de criação do GAD, de manipulação do GAD, verificar se uma variável mudou ou não de valor. Se ela mudou de valor, então a gente não vai poder fazer, por exemplo, o uso de subexpressões comuns. Certo? Por exemplo, se eu tivesse de novo aqui embaixo, se eu tivesse bem aqui embaixo, 1A vezes x, certo? Eu não poderia, né, reutilizar esse x, eu tinha que usar esse x. Na verdade, não, fazer diferente. Se eu tivesse, de novo, um x menos 1 bem aqui, eu não poderia colocar a variável x aqui de novo. Então, se eu tivesse um y igual a x menos 1, eu não poderia colocar aqui y. Eu teria que fazer de novo a operação com menos 1. Consegue visualizar isso, pessoal? Vamos aqui, ó, fazer de novo. Vou pegar bem aqui embaixo. Se eu tivesse aqui uma operação y igual a x menos 1, eu não poderia colocar o valor de y aqui, porque o valor de x foi alterado, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer nesse caso? Eu posso reutilizar o nó x, o nó 1, o nó x é esse, e aí eu tenho que fazer uma nova operação de menos bem aqui, ó. Certo? Tenho que fazer uma nova operação de menos, né, e aí chamar essa operação de y. Beleza, pessoal? Né?
Então, assim, tem várias coisas que a gente pode, cuidados que a gente tem que ter, e aí a gente identifica o que é que pode ser otimizado ou não, né, durante esse processo de otimização. Tá claro, pessoal? Certo? Aí aqui o que a gente consegue visualizar, né? Baseado nesse código intermediário, a gente constrói esse GAD, e aí a gente vai poder, ó, diminuir aqui, ó, essas instruções aqui, ó. Certo? Onde tinha T2 eu posso chamar só de fact, onde tinha T3 eu posso chamar só de x. Certo? Então aqui direto eu posso chamar só de fact. Como tem duas instruções iguais, essa daqui vai poder ser subida. Aqui eu posso chamar só de x, e essa daqui pode ser sumida. Então, fiquei só com duas instruções a menos. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fiquei só com 5 instruções. Beleza? Né? Ou seja, então, aqui eu trabalhei com o quê? Com a eliminação de código morto, né? Propagação de cópias, etc. Porque, teoricamente, né, eu chamaria tudo de fact, né? E aí a gente tinha aqui duas operações, código morto, que não faz nada, esses dois códigos. Certo? Porque na prática, se eu chamasse tudo de fact, isso aqui seria fact, isso aqui seria fact, isso aqui seria x, isso aqui seria x. Aí eu teria duas instruções aqui, ó, que faria x igual a x, fact igual a fact. Obviamente, elas seriam eliminadas, né? Código morto. Beleza, pessoal? Certo? Alguma dúvida? E aqui a gente tem um algoritmo para criar, né, o GAD a partir de um bloco básico. Certo? Então, assim, eu só tenho instruções em 3 formatos. Estou trabalhando aqui no bloco básico só com as operações aritméticas, certo, pessoal? Observe que a gente não usou aqui o if, não usamos nenhuma outra operação daquele tipo. Certo? Então, né, lá no if pode até ter uma expressão matemática que vai ser inclusa aqui no GAD e tudo mais. Mas o if em si, não. Certo? E aí eu vou executar vários passos, né, para a construção daquele bloco básico. Então, aqui tem os passos 1 e 2, certo? Para as instruções do bloco básico. Então, aqui, ó, se o nó y, né, observe que a gente tem essas instruções aqui, ó, certo? X igual a y OPZ. Então, primeiro eu tenho que pegar os parâmetros. Se o nó y não está no gráfico, eu adiciono um nó para y. Se tem o z, eu faço o mesmo com o z. Certo? Ou seja, se for uma operação binária, eu faço a mesma coisa com z. Ok? Certo? Então, esse eu vou tratar com esses nós 1 e 2. Certo? Beleza? E aí eu vou ver o tipo da instrução. Certo? Então, aqui eu estou só identificando os dois parâmetros. Aí eu vou ver o tipo da instrução para a gente continuar trabalhando. Né? Se for 1, né, a instrução do tipo x é igual a y a pz. Né? Eu vou verificar se já existe um nó deste operador, certo? Mais, menos, dividido, igual, relacional, etc., que tem essa mesma ordem, certo? Y e Z. Eu não posso ter, por exemplo, A mais B é diferente de B mais A, tá certo? Caso exista, eu vou chamar esse nó também de X. Se não existir, eu vou criar um nó com o nome X e os arcos para Y e para Z. Certo? Observe que eu já criei os nós Y e Z aqui no passo anterior. Agora eu vou analisar o resto da operação para colocar o valor de Y. De X, perdão. Nesses dois casos. Beleza? Certo? Mesma coisa para o caso 2. Eu verifico se já existe um nó, né, com a mesma um A e um Y. Se já existir, eu renomeio esse nó também de X. Se não existir, eu crio um nó dessa operação apontando apenas para Y. Né, e chamo esse nó de X. Na igualdade, eu vou verificar todo nó Y e vou chamar também de X. Certo? Ok, pessoal? E aí a gente pegou os 3 casos. Então, aqui nesse nosso exemplo, eu tenho essas 4 instruções. Então, o que é que eu vou fazer? Né? Vamos criar passo a passo. Aqui já tá concluído. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu descartar, só para a gente fazer o passo a passo. Esse cara sozinho. Pronto. Então, o que é que a gente vai ter?
Eu vou para a primeira instrução, é linha a linha, pessoal, é sequencial, certo? Tá aqui. Então, primeira instrução é a instrução A. Quais são os operandos? B e C. Então, eu vou pegar o nó B não tem, o nó C não tem. Tem o nó B mais C? Não tem. Então, eu crio o mais, aponto para o B mais C e chamo ele de A, que é o nome que está aqui. Vou para a próxima instrução. O nó A tem? Tem. É este aqui. O nó D tem? Tem não. Então, crio o nó D. Crio o nó D. Aí, o que é que eu faço? A menos D. Tem que ter a ordem, certo? Operações são binárias, tem ordem, então tem que ter a ordem. Aí, esse nó aqui eu vou chamar de B. Observe que agora o B mudou de nome, certo? Beleza? Então, agora para o C. Tem B? Tem. E o B mudou de nome, é esse cara. Tem C? Tá aqui o C. Só que se eu reutilizar esse C, eu faço um ciclo. Não posso. Né? Então, eu tenho que criar um novo nó aqui C, certo? Para fazer a operação de mais com esse nó aqui e chamar de C. Certo, pessoal? Na realidade, eu até posso, né? Porque o grafo é direcionado. Perdão. Eu até posso, porque o grafo é direcionado, pessoal. A gente tem esse traço aqui, então não vai ter ciclo. É como se a gente tivesse a setinha aqui, ó. Certo? Então, aqui eu posso chamar, apontar, em vez de apontar para cá, eu posso apontar para cá, direto. Vou apagar aqui. O grafo ele é direcionado, certo? Então, não tem um ciclo, eu não consigo voltar para cá, certo? Eu consigo sair de C, né? Venho para cá, venho para cá, venho para cá. Tem aqui, né, aparentemente fechado, mas a seta, ela vem só para baixo. Então, não tem um ciclo, tá bom, pessoal? Porque o grafo ele é direcionado. Beleza? Eu não consigo voltar para o mesmo nó, certo? O ciclo é quando a gente volta para o mesmo nó. Beleza? Apesar de ter essa seta aqui, eu não consigo voltar daqui de baixo para cima, porque a seta é só para baixo. E o último, né? A gente tem aqui A menos D, né? Eu tenho um A, tenho um nó D, e eu posso fazer o menos. Vou botar já aqui direto, né? E já tem o menos, ó. O menos está aqui, ó. Então, eu vou chamar aqui. Eu tenho um A e tenho um D, certo? Então, não preciso criar esses nós por aqui. E aí, quando eu vou analisar a operação, eu já tenho a operação menos aqui, ó. A menos D. Não preciso fazer de novo, só renomeio aqui também de D. Conseguiram visualizar, pessoal? Ou preciso fazer de novo? Esse é o gráfico resultante para ficar mais bonitinho. Lembrando que aqui não é um ciclo, porque um gráfico ele é direcionado. Certo? Aqui eu botei os rótulos B0, C0, porque os rótulos, as variáveis mudaram de nome. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Conseguiram visualizar como é que a gente cria o bloco básico? E aí, baseado no bloco básico, a gente consegue ter o processo de otimização, certo? Então, eu tenho A igual a B mais C, certo? Está aqui essa primeira instrução, né? Eu tenho B, né? B ou D, tanto faz, né? Pode ser qualquer um dos dois nomes. Igual a A mais D. E tem um C, né? São três operações, a gente vê três nós aqui, ó. Igual, né? A D, né? Porque o nome que eu chamei aqui foi D, mais C. D aqui é menos, perdão, pessoal, aqui é um menos. Certo? O nome que eu usei aqui, se foi B aqui tem que usar B. Se foi D, aqui tem que usar D. Certo? Beleza? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, aqui eu diminuí em uma instrução. Né? Eliminei neste caso, aqui eu tinha eliminado, pessoal, né? Código morto, né? FAT igual a T2, né? X igual a T3, propagação de cópia, né? Certo? Eu tenho aqui T2, estou só propagando, copiando um valor numa outra. Certo? Aqui eu usei o GAD e estou eliminando subexpressões comuns.
o A menos D aqui aparecendo 2 vezes. Certo? Tem uma forma, pessoal, de percorrer esse grafo para gerar essas instruções aqui. Certo? Que eu fiz. Tá aqui as instruções. Tem um algoritmo para percorrer. Mas visualmente a gente já consegue, né, pensar em como resolver esse algoritmo. Não consegue não, pessoal? Eu não preciso, né, sem detalhar passo a passo. Beleza? Aqui a gente já consegue visualmente criar essa sequência de instruções. Tá certo? Se der tempo, na próxima aula eu trago esse algoritmo. Beleza, pessoal? Parece com de backtrack, né, professor? Né? Aqui eu fiz meio que informalmente. Eu tenho aqui uma operação, então tem 2 valores aqui, então B mais C. Né? Aqui tem outra operação, escolhi 2 valores e fiz o A, né, mais o D. Aqui tem uma operação, né, e fiz. Pronto, né, fiz só subindo aqui no gráfico, visualmente. Mas tem uma forma algorítmica da gente fazer isso, né, passo a passo, que nem a gente fez aqui com esse passo a passo, né, por mais que seja em alto nível, né, mas aqui depois é só mapear, né, para como o gráfico está armazenado no computador, etc e tal. Beleza? Tá certo, Isaías? Sim, professor. Quem foi que comentou mais alguma coisa? Eu que falo agora tinha sido eu. Foi o João, né? Do algoritmo aí. Quer que tem do algoritmo, João? Não é porque a forma assim que eu achei parecida com ele é de um backtrack, assim. Quando ele volta, assim, né? Em grafo a gente tem muito aquela questão de busca em profundidade, busca em largura, né? Então, assim, é o percorrimento num grafo, né? Então, nesse caso aqui, como a gente vai das folhas, né? Vamos usar o termo folha, apesar de não ser árvore, né? A gente vai do nível mais baixo, mais profundo do grafo, então a gente vai para o mais profundo e vai voltando, calculando os valores, né? Uma busca em profundidade. Né? A gente vai ter sempre, pensando num grafo, né? A gente vai ter sempre um nó apontando para a raiz daquele grafo, né? Então, assim, eu crio, por exemplo, a operação mais. Então, o meu grafo estava vazio aqui inicialmente, então vai ter um ponteiro, né, para esse nó raiz do grafo, né? A gente consegue visualizar aqui que tem uma certa raiz, né? E toda vez que a gente for atualizando, a gente eventualmente atualiza aquela raiz, né? Beleza? Certo? Ok? Até o percorrimento também vai isso. Aí o percorrimento, por exemplo, na hora de procurar aqui essas instruções aqui, verificar se existe um nó, ele é um percorrimento já em largura, certo? Porque se eu for em profundidade, eu não pego valores atualizados, né? Certo? Então eu tenho que verificar primeiro todos esses nós aqui no mesmo nível, né, para ver, né, se não teve nenhuma sobrescrita. Beleza? Então, por exemplo, na hora que eu venho aqui, vou para o próximo nível, vejo menos e vejo que essa operação A menos D já foi calculada, certo? E aí eu já utilizo aquele valor, né? Então, né, série de algoritmos em gráficos aqui que a gente não é foco da nossa disciplina, né? Mas em alto nível a gente consegue replicar esses algoritmos, né, visualmente falando em alguns exemplos. Ok? Então, neste caso, eu fiz o quê? A eliminação de subexpressão comum baseada no GAD. Certo? Os nós, né, comuns, né, eles vão ter 2 rótulos diferentes. Né? Então, né, a gente consegue identificar e eliminar essas instruções que realizam a mesma computação. Certo? A gente consegue eliminar as propagações de cópia, né, e, consequentemente, um código morto, né, e a gente consegue eliminar as subexpressões comuns pelo mesmo processo. Tá certo, pessoal? Certo? Lembrando que, como nem toda operação é comutativa, né, você tem que sempre pensar que tem que estar na mesma ordem. Tá certo, pessoal? Ok? Aí está aqui o código otimizado, o código exatamente que eu desenhei, e, né, ele chamou a mesma variável, né? Chamou de D nos 2 casos. Certo? Aí tem um detalhe. Certo? Qual é o detalhe? Estou fazendo um processo de otimização global. Aqui dentro do bloco,
básico, eu vou chamar sempre só de D ou sempre só de B, certo? Qual é o problema que a gente tem e que a gente precisa se lembrar? As variáveis B e D, elas estão dentro de um procedimento, dentro de um main, dentro de uma função. Então, essa variável C e essa variável B e essa variável D, elas também são utilizadas em outros blocos básicos desse mesmo procedimento, certo? Então, assim, em linhas gerais, certo? Eu tenho que fazer a cópia, né, B igual a D, certo? Porque o B, ele pode ser utilizado fora desse bloco básico e dentro do mesmo procedimento. Aí, na otimização global, é que eu vou tirar essa atribuição de B igual a D. Consegue visualizar, pessoal? Consegue visualizar? Certo? Pensando só localmente, a variável B ela some, mas essa variável B pode ser usada fora. Então, em linhas gerais, o algoritmo de otimização local, ele mantém a variável B, certo? Beleza? Né? E aí, na otimização global, ela vai ser eventualmente tirada, né, por propagação de cópia ou algo parecido. Beleza? Conseguiram visualizar, pessoal? Né? Mas, em todo caso, mesmo tendo as 4 instruções aqui, né, se eu tiver as 4 instruções, essa quarta instrução, é uma atribuição apenas. Ela não é uma operação matemática. Então, obviamente, ela é mais barata. Tá certo? Mesmo que ela permaneça depois. Ok, pessoal? É? Então, assim, a otimização global vai tentar capturar esses mesmos aspectos, só que olhando para vários blocos distintos. Tá certo? Então, assim, eu posso criar GAGs, né, os grafos, né, de vários blocos básicos, e eu tenho relações entre eles. De um bloco X, eu vou para o bloco Y, do bloco Z, eu vou para o bloco K, e assim sucessivamente. Então, eu posso fazer ligações entre blocos básicos, para saber qual bloco que vai ser executado imediatamente depois de outro. Tá certo? Beleza? E aí eu posso fazer a varredura, né, analisando esse fluxo entre os blocos, para poder capturar esses valores. Tá certo? Beleza? Né? E aí eu começo a perceber, né? Por exemplo, que um valor calculado, né? Por exemplo, se eu calculei A mais B num bloco B1, e logo depois vem um bloco B2, e lá em B2 eu calculo novamente A mais B, e não tem alterações desses valores, eu consigo o quê? Eliminar a subexpressão comum. Certo? Então, por isso que a gente precisa dessa análise de fluxo de dados. Ok, pessoal? Certo? E aí eu consigo replicar, executar algoritmos que vai analisar esse fluxo, mudanças entre blocos, e identificar as mesmas características, eliminações, subexpressões comuns, código morto, propagação de cópias, etc. Beleza? Então, aqui, por exemplo, tem a gente pode fazer o fluxo de execução daquele exemplo do fatorial. Né? Então, está aqui o código de 3 endereços, e aqui está o bloco. Né? Do bloco B1 eu posso ir para o bloco B2, e eu posso ir também para o bloco B5. Do bloco B3, bloco B2, eu só vou para B3, do bloco B3 eu posso continuar em B3, voltar para o início, ou ir para B4. E do B4 eu posso ir para B5. Ou seja, então aqui eu tenho um fluxo de execução dentro desse bloco básico. E aí eu consigo fazer otimizações envolvendo vários blocos, olhando a cadeia desses blocos. Certo? Beleza? Né? Ok, pessoal? Aqui só para exemplificar, né? Aqui não tem muito exemplo dessa otimização, mas aqui tem. Aqui eu tenho A igual a 4 vezes I, aqui eu tenho 4 vezes I. E eles estão em 2 blocos básicos diferentes. Certo? Pela sequência, eu posso ir daqui para cá ou daqui para cá. Certo? E eu não posso ir dos dois, eu não posso vir daqui para cá. Tá certo? Beleza? Porque aqui está dentro do else. Beleza? Ou seja, então esse valor do I não vai mudar. Certo? Como ele não vai mudar, então eu posso substituir 4 vezes I por A. Beleza? Mas eu só posso substituir porque está dentro do else. Então eu tenho daqui para cá, né? Ou daqui para cá,
E daqui, eu não tenho como vir para cá, não tem como. Porque se tivesse, o I mudava de valor. Certo? Não tem como dizer que C é igual a B, né? No caso que você está falando aí. Não é o C. Não, C é igual a A novamente, né? É, Substituindo não pode ser igual a B, que é caso do if. só se fosse depois do else. Porque eu não poderia dizer C igual a B se fosse... porque eu não tenho certeza se ele vai ser executado ou não. Eu não sei qual dos dois vão ser executados. Certo? Para fazer o C igual a B. Né? Se esse código aqui, por exemplo, não tivesse o else, eu não poderia substituir. Porque ou seria C igual a A, ou seria C igual a B. Eu não poderia substituir por um só. Ah, tá. Eu ia falar que com o else é impossível dizer C igual a B. Né? Certo? Ou seja, então não dá. Mas assim, o igual a A, beleza. Beleza? Para esse cenário que estava. Tá? Outro exemplo, né? Códigos depois de comandos de desvio são códigos mortos, nunca executados. Aqui, visualmente, a gente não está visualizando por meio de blocos básicos, mas se a gente construir o bloco básico dele, a gente consegue visualizar. Observe o primeiro break, ó. O primeiro break do if, ele vai estar aqui, ó. Eu tenho um bloco go to L4, certo? Esse if aqui, ó, esse break, ele vai para o bloco L4, certo? Que é o to L4, tá aqui, ó, ele vem daqui para cá, para B7. Certo? Quando eu dou o break, né, ele sai do while, então ele vai para o return, tá aqui, certo? Beleza? Esse G++, certo? Ele tá aqui num bloco, né? Tá aqui, ó, o ADD G+1, certo? E na hora que eu analiso o fluxo de execução, não tem nenhuma aresta chegando no B4 e não tem nenhuma aresta chegando no B8. Então, o código morto está sendo detectado, neste caso, num processo de otimização global. Certo? Tá usando só um termo diferente para dizer a mesma coisa que inatingível, né? Porque Inatingível, Código morto ou inatingível, a mesma... Inatingível. Né? Tem algumas nomenclaturas diferentes, né? Porque às vezes tem hora que usa nomenclatura, tem hora que usa outra nomenclatura. Porque código morto pode também significar, né? Aqui nesse exemplo, se eu não me engano, deixa eu ver. Código morto. Pronto. Neste exemplo aqui, ele usou o código morto para dizer a operação x igual a x. Né? Para significar código morto. Porque não necessariamente aqui é um código inatingível, beleza? Mas código inatingível é mais preciso. Então, eu consigo, baseado no fluxo de execução, certo? Ou seja, eu crio definição dos blocos básicos, né? E depois no fluxo de execução, não necessariamente no GAD, né? Certo? Beleza? Eu consigo identificar códigos, né, blocos que não estão sendo executados. E aí eu posso eliminar todos. Beleza? Então, para a gente finalizar, né, já deu aqui nosso tempo, então, a otimização de laço, com a movimentação de código. Eu já citei aquele exemplo, né, do N-1, só para a gente visualizar, né, novamente. Então, aqui está um while N-2, então o N-2 pode ser calculado fora e eu substituo por T aqui no meio. Então, eu já tinha feito um exemplo disso. Mas essa movimentação de código, ela pode envolver também uma redução de força, né? E era esse o último exemplo que eu queria mostrar para vocês. Certo? Então, aqui, por exemplo, dentro do laço, né, aqui é um laço, é um bloco B2, certo, pessoal? Esse aqui é o bloco B2. Então, dentro do laço, eu vou voltar para cá. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo toda vez um incremento I mais 1, multiplico o I por 4 para acessar o elemento daquela posição, né, daquele índice, daquele vetor, certo? Então, o que é que acontece aqui? Uma variável x é uma variável de indução. Então, há uma constante positiva ou negativa, né, que toda vez, né, em cada passo, ela vai aumentar de acordo com essa constante. Neste caso aqui, T2, que é a multiplicação de 4 vezes I, ela, como a cada passo, a cada interação aumenta em unidade, então é como se eu incrementasse de 4 em 4. Então eu posso substituir T2, em vez de ser 4 vezes I, eu posso substituir essa instrução por uma instrução de T2 igual a T2 mais 4.
porque toda vez ela está sendo incrementada de 4 vezes. Em vez de fazer a multiplicação de 4 vezes I, eu faço um incremento de 4 em 4. É mais barato, é uma redução de força. Então, para isso, eu preciso identificar variáveis de indução. Qual é o outro ponto que está faltando? Quando eu faço isso, a variável I some. Então, eu preciso ter uma primeira instrução onde eu calculo um valor de T2 baseado no valor de I, que é T2 vezes 4I, uma única vez. Então, esse T2 vezes 4I, ele vai para fora do laço. Então, o loop, ele vai entrar aqui em cima, ele vai vir para cá. Certo? Vou só reescrever aqui, só para ficar mais claro. Beleza? Certo, pessoal? Então, agora eu tinha 3 instruções, né, além do if aqui dentro do bloco básico, e passei a ter 2, e além disso, né, eu passei a ter uma instrução mais barata, que é uma instrução de soma, em vez de uma de multiplicação. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Encerrar aqui o compartilhamento. Passamos um pente fino, certo? Conseguimos falar de tudo, né? Dei uma esticada, né? Para a gente terminar dessas 2 aulas do conteúdo, né? Mas deu para a gente falar de tudo. Falamos tudo sobre otimização, focando principalmente no código intermediário, né? E aí, tendo tempo, a gente fala mais um pouquinho desse processo de otimização, envolvendo agora o código objeto, certo? Mas antes a gente vai precisar falar um pouquinho da geração desse código objeto, tem também a questão da geração do código de máquina em si, para a gente fazer mais alguns comentários. Tá ok, pessoal? Beleza, professor. Eu vou encerrar aqui a gravação. Quem tiver algum comentário, pode falar, pessoal. Já peguei aqui a frequência.